Não, não é uma foto. Tem foi copiado do pendrive e um PowerPoint. Ah, tá. Uma apresentação, já está aí. Ah, tá bom. Uma caneta. Tati, pega uma caneta da minha bolsa, por favor. Laerte Mangini, Gente, que absurdo. o Dantas. Aqui eles estão demitindo todo mundo da TV Assembleia. Então, sumariamente, nós estamos vivendo ditadura. Mas daí eu consigo andar, mas o problema é levantar, abaixar, Laerte Mangini. Nossa, coisa horrível, gente. É terrível, porque as pessoas sempre estão trabalhando aqui com a gente, dando maior força aqui para a Comissão da Verdade, divulgando as atividades, entendeu? Aí eles estão sempre demitidos, já demitiram 5. Eles vão demitir 90. E o Pérez está aqui, o Chico Pérez está aqui. Comissão da Verdade, Estado de São Paulo, Rubens Paiva, 85ª audiência pública, 14 de outubro de 2013, plenário Dom Pedro. Antes de dar início aos trabalhos, eu vou ler uma nota. A Fundac, empresa que administra a TV Assembleia, através de um contrato provisório, até que a licitação termine, colocou todos os 95 funcionários em aviso prévio desde o dia 25 de setembro. Hoje, a Fundac chamou o funcionário Francisco Pérez, chefe de reportagem, e dispensou seus serviços, juntamente com Laerte Mangini, diretor da TV Assembleia, Bernardi, assistente-diretor, o jornalista Dantas, filho de Audálio Dantas, e o repórter Ricardo Nonato. Todos esses 5 companheiros já foram demitidos, e isso indica um processo de demissões, já que os funcionários demitidos fazem parte da comissão de trabalhadores eleita para representar os funcionários da TV. O portfólio que está sendo apresentado pela Fundac na licitação para comprovar sua especialização na área de televisão legislativa utiliza o trabalho dos profissionais que estão sendo demitidos, configurando assim uma clara retaliação e intimidação aos demais profissionais da TV Alesp, que estão sob a égide, que estão sob o regime prévio, de aviso prévio. Os trabalhadores em aviso prévio não tiveram vale-transporte, ticket de alimentação depositados até o dia 10, indicando que a empresa contratada não está se importando com a situação. Os funcionários estão vivendo, nesse momento, um verdadeiro assédio moral, pois muitos estão sofrendo com problemas de saúde e outras ações que a preocupação provoca no ser humano. Estamos vendo um verdadeiro desrespeito ao trabalhador na Casa de Leis. A empresa que é contratada por um dos maiores parlamentos da América Latina não tem o mínimo respeito com quem cuida da imagem dos parlamentares. Senhores deputados, vocês têm poderes para aplicar toda essa situação humilhante a qual estamos sendo submetidos, o funcionário da vossa TV Alesp. Não adiantou nada lutar na ditadura para terminar com as leis de exceção, se elas continuam sendo repetidas da forma mais brutal e absurda na democracia. Pela revisão do processo imediata da demissão de todos os funcionários da TV Alesp, porque a ditadura já acabou. Se é que vocês não receberam essa notícia, fiquem sabendo que esses absurdos serão cobrados. Chega de ditadura, chega de demissões, chega de perseguições políticas. Vamos lá. Instalação da 80ª. Tentem me demitir também, como fizeram com eles. Ou tentem interromper os trabalhos, a transmissão dos trabalhos da Comissão da Verdade. Está instalada a 85ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, dia 14 de outubro de 2013, às 11 horas, na Assembleia Legislativa, no plenário Dom Pedro, para o depoimento de Carmen
Ângela de Aquino Mascarenhas, sobre o pai, Ângelo Miguel de Aquino. Alô, ei. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Essa sessão está sendo transmitida ao vivo ou está gravando, tá? Vocês têm condição de ver isso para nós? Que é importante para o depoimento da Carmen. Obrigado. Então, enquanto isso, eu vou passando a palavra para a nossa convidada de hoje, Carmen Ângela de Aquino Mascarenhas. Carmen, faça uma introdução, quem é você, onde você mora. Fala tudo o que você quiser, de uma forma melhor possível. Com a palavra, Carmen. Eu sou Carmen Mascarenhas, sou psicóloga formada, tenho uma banca de jornal na Rua Rocha e moro na Rua Rocha, na Bela Vista, há 28 anos, desde que vim para cá, em 1985. E desenvolvi um trabalho dentro da minha comunidade, de uma liderança, em todos as ações em todos os lugares, né? Mas voltado para a cidadania, né? E que a minha comunidade aprendesse ou me ajudasse a melhorar a situação que a gente tem lá. Carmen está transmitindo ao vivo para o estado de São Paulo inteirinho, tá? Tá. Só para você. A Bela Vista é a o importância desse depoimento. A Bela Vista é o bairro que a gente fala que é o Bexiga, né? Que eu tenho muito orgulho de morar ali. Eu vim de São João del Rei, Minas Gerais. Saí de lá aos 8 anos, depois da prisão do meu pai e de todos os sargentos que estavam ali naquela época. Então, sobre mim... Onde vocês moravam, em Minas Gerais? Em São João del Rei, Minas Gerais. Nasci na Rua do Barro. E ali moravam vários sargentos que foram presos nessa mesma rua. Sargento do Exército? Do Exército. Exército. Seu pai era sargento do Exército? Sargento músico do Exército, Regimento de Infantaria, o 5º Regimento de Infantaria de São João del Rei. Regimento Tiradentes. Como é o nome dele? Ângelo Miguel de Aquino. Não pode começar a contar a sua história lá em Minas Gerais? Tá. Suas lembranças. Então, o meu pai ele veio de uma cidadezinha, se for passando, né? Se puder passar. E eu coloquei essa música porque era uma música que meu pai tocava muito. E é uma música que me marcou. Esse é meu pai. E ele era de Conceição da Barra de Minas, uma cidadezinha pequena, perto de São João del Rei. Ele era mineiro de Minas de Cassiterita e pedreiro. Graças ao meu avô, que era um homem que adorava acho que um forró, um pagode, ele aprendeu música e passou a ensinar música para os jovens pobres daquela região. E foi a música que salvou muitos da pobreza. Muitos deles chegaram a capitão, tenentes, primos do meu pai. E meu pai entrou no Exército aos 17 anos, em São João del Rei, e, por causa da música, ele continuou. Ele foi da banda de música lá do Regimento de Infantaria. E depois... Então, aí meu pai se casou, eu nasci em 55, segunda filha do meu pai, ele era soldado ainda. Aí, ele era cabo. E aí foi passado a sargento por causa que ele já teria o tempo de serviço. Porque meu pai não tinha muita... não estudou muito, então o tchan dele era a música mesmo, tudo dele era a música. E ele passou a sargento. E, em 64, no dia 31 de março, eu posso estar enganada, a minha linha falou uma coisa outro dia, que a gente tem a história, mas a gente não tem certeza dos dias, como foi, porque são muitos anos passados e não tem quem conte essa história para a gente. Mas, investigando, eu acredito que foi no dia 31 de março, o soldado chegou na porta e falou: Sargento Aquino, o senhor está sendo chamado para prontidão, né, lá no quartel. Ele se vestiu e foi embora. E, no dia seguinte, nós acordamos já com a questão do golpe e meu pai não aparece. Então, as mulheres dos sargentos da rua
foram para o quartel para perguntar para o comandante o que tinha acontecido. Não souberam nada, eles não estavam mais ali. E, depois de um mês e meio, mais ou menos, nós soubemos que eles estavam em Santos Dumont, presos, e aí eles poderiam receber visita da família. E nós fomos para Santos Dumont, e lá nós descobrimos o que aconteceu. Eles tinham entrado em forma, e o comandante chegou e falou: aqueles que estiverem do lado do presidente, deponham as armas e me sigam. E me sigam. Aí o meu pai não tirou a arma, mas todos os outros entraram no caminhão e foram embora. Não se sabia para onde. Crentes que eles estavam fazendo alguma coisa pelo presidente, né? Eles estavam sendo presos. Quando ele chegou em Santos Dumont, ele ainda estava armado, um dos amigos dele, Aquino, joga essa arma fora. E ele foi para o banheiro, saiu de forma, e ele jogou a arma dentro da descarga, daquelas descargas antigas. E deixou a arma dele lá e voltou. Quando ele voltou, ele foi preso 10 dias, porque ele saiu de forma. Mas, na verdade, todos estavam presos. Ele foi 10 dias preso mesmo, sem comunicação. E, nesse período, eles fizeram uma música. Posso cantar? A música é assim: ô meu amigo, eu vou te contar um caso que aconteceu na unidade que eu servia. Entrei em forma para cumprir uma ordem, mas, na verdade, eu entrei foi numa fria. Ô companheiro, vamos rezar, pelo que eu vejo, nossa barra vai pesar. E essa música deve ter mais coisas, mas eu não lembro mais. E aí deu essa prisão, e meu pai, um dia de madrugada, depois da visita que nós fizemos, meu pai aparece com mais 4 de táxi em São João del Rei. Ele continuou preso. Deram uma grana lá para o sentinela, sei lá, e foram para São João del Rei, para avisar para as famílias. Todos foram, para avisar que eram para preparar, que eles não poderiam mais ficar naquela área, que é a Minas Gerais todinha, ficaram sem os sargentos. E eles foram transferidos. Meu pai foi transferido para Mato Grosso, Cuiabá. Aí eu me lembro que, em julho, nós pegamos um trem, saído de São João del Rei. Eu não me lembro de despedidas, não lembro de nada, porque acho que deve ter sido muito ruim. Meu avô era paralítico, estava na cadeira de rodas, foi se despedir da gente, mas eu não me lembro disso também. Aí eu lembro do trem. Mineiro adora um trem. Então, nós saímos de Minas, de São João del Rei, para Santos Dumont, pegamos um trem para São Paulo. Chegamos em São Paulo, ficamos aqui na Estação da Luz, todos no mesmo hotel. E foi o período mais duro de toda a vida, porque eu senti muito isso, eu lembro até hoje. Cada um que ia saindo, despedido. E eles eram amigos desde pequenos. E cada um ia para o canto. Paraná, Sul, Rio Grande do Sul, muitos para Mato Grosso, toda a região de fronteira. Foi tudo para a região de fronteira. A última despedida nossa, aí nós pegamos o trem, fomos para Campo Grande. Era de madrugada, de meia-noite, mais ou menos, passa esse trem. E fomos para Campo Grande. Em Campo Grande foi a última grande despedida dos que ficaram em Mato Grosso. Ficaram muitos, Cáceres, Rondonópolis, Aquidauana, foram divididos. Eles foram. E em Cuiabá tivemos que ficar num hotel até achar uma casa para a gente morar. E para nós era uma festa, né? Ia comer em restaurante todo dia, churrasco, muita carne. 7 filhos. 6 filhos, um estava na barriga. E em Cuiabá eu não posso me queixar nunca, porque foi um período muito bom da vida da gente, assim, pelo menos como criança, foi muito livre, sem roupa, sem nada, muito assim, no meio de muitos índios que ainda tinha no quartel, a gente brincava muito. Então, esse período, eu acho que não teve aquela marca de que nós éramos presos políticos, todos nós. Mas ele foi para a fronteira preso? Ou... Não, ele foi para servir. Quanto tempo ele ficou preso?
Ele ficou preso 10 dias em Santos Dumont, e 1 mês e meio ou 2, todos eles presos, até ser transferido ao bem da disciplina, que está aqui nessa página 20, que fala do ao bem da disciplina, porque foram todos mandados embora. Então, 1 mês e meio. Nesse período, meu pai contava que foi um bispo que pegou... Porque depois que eles fizeram a tortura, teve tortura. Foi um bispo que denunciou. Depois que ele pegou de Juiz de Fora, esse bispo, ele pegou na confissão... Lembra do nome do bispo? Não. Esse bispo pegou a confissão de todos. Então, aqueles que tinham algum comprometimento, que te conhecia, pelo menos, o que estava acontecendo, esses foram presos, torturados, na Ilha Grande. Foram para a Ilha Grande. Os outros, que eram, como meu pai, um músico, que não sabia o que estava acontecendo, o meu pai saiu só a expulsão de São João del Rei. Não consta como expulso, consta como transferido. E esses outros também. Então, ficamos em Cuiabá 5 anos, e, depois de 5 anos, nós viemos para Lorena, no estado de São Paulo. Mas lá, meu pai passou a beber muito, e a gente não tinha dinheiro para nada, nunca o dinheiro dava para nada. E minha mãe se tornou, não sei se a minha filha, que é psicóloga, bipolar. A minha mãe tinha 29 anos, 7 filhos, com uma vida muito dura, né? Porque lá foi uma vida muito dura para nós, para ela, pelo menos, muito branca, muito loira, de olho azul, e aquele calor de 42 graus dava bolhas nas costas. E um dia ela resolveu que ia embora para São João del Rei e pegou tudo que tinha dentro de casa, era pratarias, né, algumas coisas de bronze, algumas coisas que meu pai gostava muito de coisa bonita em casa. E ela fez uma rifa para ir embora, voltar para São João del Rei. Só que o dinheiro não deu. E aí minha mãe entrou em depressão profunda. E aí, assim, aquela tristeza de ver sua mãe naquele sofrimento, né? Ficamos 5 anos, fomos para Lorena. Lorena, a mesma coisa. Passamos a ditadura lá em Lorena. Sempre o cala-boca, né? Eu contei um caso para a Melinha, dá para contar? Nós tínhamos eu tinha 16, 14, 15 anos. Tinha um ônibus do Exército que pegava a gente em casa, pegava a gente nos pontos para levar para a escola. Aí, um dia, minha irmã falou: Carmen, a gente não está conseguindo entrar, não conseguindo sentar. Toda vez que a gente entra no ônibus, que éramos as últimas a entrar no ônibus para ir para a escola, 2 quilômetros até a escola, eu acho, 1,5 quilômetro, a gente subia, não tinha mais lugar para sentar. Porque algumas meninas colocavam no banco, no primeiro banco, assim, que dava 3 lugares, as pastas delas, bolsas. Aí eu falei: mas você não pediu para elas tirarem? Não. Aí eu peguei e falei: tá bom. Entrei no ônibus, cheguei e falei: de quem são essas pastas? Ninguém respondeu. Eu estou perguntando pela segunda vez: de quem são as pastas? Ninguém respondeu. Joguei tudo no chão, falei: pronto, vamos sentar. Sentamos. E aí isso serviu para o coronel me chamar. Ele mandou me chamar em casa, porque eu tinha que dar uma satisfação do que eu tinha feito dentro do ônibus. E eu não fui. Meu pai chegou em mim e falou: o que aconteceu, Carmen? Eu falei: aconteceu isso, isso. Você fez muito bem. Tá. No outro dia, veio o ônibus pegar eu e minha irmã para fazer o depoimento para esse coronel Molinari. Esse coronel, ele chegou e começou a fazer perguntas. A primeira cidade do Vale que vocês moraram? Lorena. Você morou em Lorena? Lorena. Tá, isso tudo aconteceu em Lorena? Isso em Lorena. Em Lorena, esse coronel Molinari mandou chamar a gente, aí estavam os 2 soldados do ônibus, um motorista e o ajudante dele, o meu pai, 2 tenentes, e a minha irmã, uma outra amiga, tudo, e as meninas, filhas dos tenentes, irmãs dos tenentes. E aí, depois de muita coisa, deu uma lição de moral, que eu não tinha respeito, porque eu era isso, que eu era aquilo. Ele falou: quero que vocês se abracem e passem um pano por cima disso. Eu falei: não vou abraçar, não, senhor. Primeiro, que se eu abraçar aqui, eu vou estar sendo falsa com todo mundo, porque lá fora eu vou meter a mão na cara delas. Não vou abraçar. Aí ele falou assim para o meu pai:
a sua filha é muito mal educada, Miguel, Aquino. Você não ensina educação para ela? Eu falei, meu pai é servil ao Senhor. Eu não. É servil ao Senhor. Eu não. Então, eu vou falar para o senhor, não quero mais nem esse ônibus. Se for por isso, eu não subo mais no ônibus do senhor. E nunca mais subi naquele ônibus. Eu ia 2 quilômetros a pé para a escola, eu e minha irmã. Porque era assim, era aquela coisa assim. Eu tinha que responder também, porque eu era filha de um sargento. Acho que eu tinha de 15 para 16. Acho que por aí. Então, assim, aí eu só vim descobrir o que aconteceu porque a gente não presta atenção muito nos pais. Esse documento é a vida corrida do meu pai. Desde que ele entrou no Exército até quando ele aposentou em 75. E na página 20 tem a prisão dele, descreve tudo, eu mandei escaneado para você. Tá. Quer que eu leia? Na página 20, eu lembro que eu estava sentada, quando eu me casei em 85, eu estava sentada no chão do quarto, mexendo num armário, e esse documento estava lá. Eu estava mexendo, vendo alguns documentos que eu tinha que trazer para São Paulo, e aí meu pai chegou por trás e pegou esse documento, que eu nunca liguei para saber o que era isso, e ele falou assim, essa é a minha vergonha. Então, é assim. Relação de alteração passada pela 2ª Companhia de Intendência consta o seguinte. Apresentou-se a essa unidade, por ordem do excelentíssimo senhor general, comandante da 4ª Região Militar, por ter deixado de cumprir uma ordem do seu comandante no 11º Regimento de Infantaria, de uma relação de alterações passada no 11º Regimento de Infantaria, 2ª Companhia de Fuzileiros. A 8 foi público, que, conforme determinação contida no ofício número 6/E3, de 1º de abril de 1964, do excelentíssimo senhor general comandante da 4ª Região Militar, 4ª Divisão de Infantaria, foi público ter sido recolhido preso à sede da 4ª Região Militar, 4ª Divisão de Infantaria. A 17 veio público ter deixado de acompanhar o regimento em seu deslocamento para Guanabara, por ocasião dos últimos acontecimentos políticos, militares, em que foi empenhada essa unidade, por ter se negado de cumprir ordem de embarque. Maio, aos 11, foi público, conforme uma solução de sindicância, da qual foi encarregado o capitão Adílio Sarmento Xavier, a fim de apurar os fatos relacionados, com a atitude assumida por alguns subtenentes e sargentos do 11º Regimento de Infantaria, por ocasião da eclosão do movimento de descomunização iniciada na 4ª Região Militar, 4ª Divisão de Infantaria, e por ter agido com deslealdade para com seus superiores, deixado de cumprir normas regulamentares na esfera de suas atribuições, concorrido para que não fosse cumprida a ordem de autoridade competente, ter se afastado do local onde devia encontrar por força de ordem e embaraçado a execução de medidas gerais de ordem administrativa, número 7, 17, 26 e 83 do artigo número 13, com o atenuante do número 1 do parágrafo 2º e o agravante do número 2, 4, 6 e 9 do parágrafo 3º. Número 17, tudo do regulamento disciplinar do Exército, transgressão média, fica preso por 10 dias sem fazer serviço, ingressa no comportamento bom, tendo, em consequência, mandado para o quartel-general da 4ª Região Militar, que providencie com urgência o expediente para a transferência urgente e a bem da disciplina para fora do território da 4ª Região Militar. Providenciando já a sua adição na 4ª Companhia de Intendência. É isso. E não sei se posso continuar da história, essa história. Pois volta a história da sua mãe, que eu interrompi. Então, na história da minha mãe, foi depois da rifa que ela fez lá em Cuiabá, fizeram aquela rifa grande, o dinheiro não deu para voltar, ela entrou em depressão.
Não, Cuiabá. Em Cuiabá. Rifou tudo. Nós perdemos todos os móveis que vieram quebrados, né? São João del Rei. E aí acabaram tudo que tinha, né? Que a gente tinha bonito, assim, que meu pai gostava, taças de cristal e tudo, foram todas rifadas. O dinheiro não deu e minha mãe entrou em uma depressão que nunca mais ela teve saúde, assim, psíquica. E ela sempre tentou suicídio várias vezes. Então nós somos uma família assim muito destruída em consequência disso, né? Porque pode não ter refletido muito forte assim na questão financeira da gente ter alimentos, a gente tinha um lugar para morar, tinha tudo, mas tinha essa vergonha do meu pai que fazia com que ele bebia e a angústia da minha mãe que tornou ela uma pessoa muito frágil. E então aí como que desculpa. Em Lorena, a gente ficou até meu pai aposentar lá. Nunca teve nada que eu entendesse o que tinha havido com meu pai. Até uns anos atrás, eu ter lido na Carta Capital um depoimento do Martinho da Vila. Um artigo do Martinho da Vila que ele fala da prisão dos sargentos. Se eu não me engano, em 62 ou 63. Quando foi a eleição do João Goulart? Foi em 63? 62. Então, o Martinho conta nesse artigo, para o João Goulart entrar como... 62, né? 61, né? Impostou em 62. Então, quando teve essa eleição, que foi a última, né, antes da ditadura, alguns tenentes e subtenentes parece que tinham se candidatado a deputado. E os sargentos foram os que mobilizaram os quartéis para que houvesse essa eleição, e eles ganharam. Só que, na época de tomar posse, o Exército proibiu a posse deles. E teve uma revolta dos sargentos. Então, foi a primeira vez que eu soube que teve uma revolta dos sargentos, que aconteceu em todo o país. E, quando, então, veio a Revolução, o que eles fizeram? Tiramos os sargentos, não vão para Guanabara, porque eles podem tornar essa missão nossa difícil. A Revolução não ia acontecer se os sargentos assumissem isso e não aceitassem em depor o presidente. E aí eles tiraram fora. Foi aí que eu descobri que esses sargentos foram presos porque eles poderiam trazer problema para a Revolução. Depois disso, eu resolvi contar a história para os meus sobrinhos, porque eu sou a mais velha da família, e eles chegavam e perguntavam para minhas irmãs, não sei, quem deve saber é a Carmen. Quem deve saber é a Carmen. E aí eu comecei a fuçar. Falei, bom, vamos contar a história. E comecei a escrever. E aí, quando eu comecei a escrever, eu comecei a fazer pesquisa na internet e tudo, e fui descobrindo coisas. A gente vai descobrindo coisas. E aí eu fiz uma história, que foi o presente de aniversário para o meu primeiro sobrinho neto, que eu escrevi, chama Ó Meu Amigo, que é essa musiquinha, começa com essa canção, que quando nós saímos de São João del Rei, eles tinham feito a composição em Santos Dumont, e durante toda a viagem de trem, eles repetiram essa música o tempo todo. Então, ficou gravada na cabeça de todos nós, com a idade que eu já tinha quase 9 anos. Então, para mim, ficou aquilo marcado. E aí, já em Lorena, tudo bem. Aí, depois, quando eu comecei... Deixa eu entender, para não perder o fio da... Não, tá. Desculpa. Eu é que te peço, por interromper. De Cuiabá, vocês foram para Lorena. A sua mãe não conseguiu voltar para São João del Rei? Nunca voltamos. Nunca mais voltou? Não, só voltava em visita, né? Então, de Cuiabá, ele foi transferido para Lorena. Ficamos lá até 75, quando ele aposentou. Que ano que vocês foram para Lorena? 69. 69 até 75. Isso. Tá. E aí, em Lorena, ela ficou mal do mesmo, pior? Não, né? em Lorena foram várias as crises dela, que assim, ela entrava em depressão. E era em Lorena que tinha aquele calor insuportável? Não, era em Cuiabá. Cuiabá, 42 graus, 40 que ela passava graus. mal. Ela tinha, aí ele pegou 5 anos lá, ficou 5 anos. Ficaram 5 anos, ele pediu transferência, conseguiu só para Lorena. Foi negado para ele São João del Rei. Entendi. E aí ele não pôde entrar mais em Minas, como militar. Ele só ficou... Aí, em Lorena,
voltamos. Minha mãe teve 2 vezes. Entrou em depressão muito profunda, tentou se matar várias vezes, mas, assim, coisas terríveis, de tipo tentar se matar no banheiro com uma gilete, e a minha irmã levantar, estava fazendo xixi, levantar e pular em cima da minha mãe e tirar a gilete da mão dela. E eu tive que bater na minha mãe para tirar, para ela, sabe? Então, são coisas assim que a gente não gosta de lembrar, né? São dores que a gente não quer lembrar. E meu pai não assumia essa família, assim, porque ele bebia. Ele chegava em casa à noite, levantava no dia seguinte, ia trabalhar, voltava, né? Pagava muita dívida de bar. Então, a gente não tinha muita coisa. Então, eu assumi minha casa. Aos 16 anos, eu era a que tomava conta da família toda. Então, cuidava do dinheiro, cuidava da internação da minha mãe, porque ela foi internada em clínica psiquiátrica, no Hospital Psiquiátrico de Cruzeiro. Ficou lá 1 ano e meio, depois de uma tentativa de suicídio, com todas as medicações que ela tomava. Ela ficou internada 1 ano e meio? Não, um mês e meio, num hospital de Cruzeiro. Que eu fiz aí, depois, como eu sou psicóloga, eu fiz estágio nesse hospital, então serviu para ter mais dor, né? Mais dores, foi muito difícil. E aí, depois, quando ela teve a última crise dela, ela tentou se matar e a consequência disso foi um câncer no pâncreas. Ele levou ela embora com 58 anos. 58. 57, 58. 64. Ele morreu de infarto, porque em 75 ele se aposentou com 49 anos. Aí depois, não foi muito tempo depois, meu pai era mais velho que minha mãe, 10 anos. Ele morreu em 92, minha mãe morreu em 94, 2 anos depois dele. Aí ele morreu antes? Morreu antes. E sempre essa coisa calou muito, porque assim, o coração dele foi enfraquecendo, enfraquecendo. Ele tinha muita vergonha dessa folha. E essa folha eu quero limpar. E ele nunca contava essas histórias para vocês? Se ele contava, a gente não ligava muito. Não Porque, entendia. na idade da gente, essas coisas são bobagem de gente que não... Sabe? Já passou. E dói depois, quando você descobre que foi uma história que trouxe vergonha, porque eles não fizeram nada além de obedecer ao chefe da nação, que era o nosso presidente. Então, e aí hoje eu estava lendo o juramento dos militares. É muito engraçado, gente. Eles não se comprometem com o presidente. Eles se comprometem com os seus superiores. Não sei se esses superiores cabem ao presidente, mas deveria caber. No juramento deveria constar. Entendeu? Eu não sei se isso é assim, está certo, isso eu fico indignada com isso. Porque na hora que o comandante chamou, deponham as armas e sigam-me, eles seguiram o comandante porque eles acreditavam que eles estavam defendendo o presidente. Né? Porque isso devia estar dentro do juramento deles. Né? Bom, então, daí, minha mãe... Então, vou contar a história depois do Martinho da Vila. Eu comecei a escrever a história, comecei a pesquisar... Quando saiu essa publicação? Acho que tem uns 4 anos, né, Tati? Tomou a consciência. Que eu tomei a consciência tem uns 4, 5 anos. Que quando eu comecei, eu vi o Martinho falar disso, eu comecei a investigar e eu vi que tinha sentido, né? Por que os sargentos foram presos? E o que eu queria saber, que eu não sei até hoje? Aconteceu isso no Brasil inteiro ou em algumas regiões? Que foi feito de muitos deles? Outro dia, no Facebook, entra uma pessoa e fala, Carmen, meu irmão ficou 4 anos preso na Ilha Grande. Ele saiu de lá, ele foi expulso. Ele não andava pelas ruas de Fernando del Rey, com o cabelo todo branco, que embranqueceu da noite para o dia, jovem ainda, e ele não tinha mais o dinheiro do Exército para sustentar ele. Então, eu acho assim, que é uma história que a gente tem que levantar, em nome dessa gente, para saber o que houve com eles. O que não foi contado? O Exército tem que ter essa responsabilidade com a gente. O que está por trás disso aqui? Como que foi? Essas pessoas não merecem ter essa folha deles limpa? Houve algum tipo de reparação ao seu pai? Não, financeira não. A reparação que eu quero, que eu gostaria que tivesse, é moral. Essa reparação eu não abro mão. Que o Exército tem que eu escrevi aqui, que o Exército forneça a verdade
sobre o que ocorreu nesse período e lembre o nome de cada um dos sargentos presos naquele período. Aí, depois tem uma outra coisa que eu quero. Tá? Porque, assim, se a gente levantar, se o Exército se for obrigado a levantar, o que aconteceu com todos aqueles militares? Quantos foram? Que não puderam ir para Guanabara, porque foram soldados e foram os tenentes e subtenentes, mas não foram os sargentos. E eles, depois, quando eles voltaram, quando esse comando que foi para Guanabara, na época, e que voltou para São João del Rei, eu lembro até hoje, eu numa janela, os nossos irmãos todos, sentadinhos, vendo chegar o grupo que foi para Guanabara, recebido com honra militar. Minha mãe chorava muito, porque meu pai não estava ali. Meu pai estava preso. E como as outras mulheres, os militares também. Então, eu queria saber isso, Adriano. Como foi? O que aconteceu? E se tem jeito de limpar isso? Vocês nunca entraram em contato com a Comissão Nacional de Anistia? Nunca. Outro pedido que eu faço aqui, se for possível, que eu dei notícia para os meus companheiros de luta pela saúde, é que eu acho um absurdo ainda esse corporativismo, apesar de eu ser beneficiada por ele, porque eu tenho uma pensão militar, mas eu não ia poder recusar essa pensão porque ia para o governo de qualquer forma, né? Para o Exército de qualquer forma. Então, nós temos uma pensão militar e, por isso que eu acho que fui bem paga. Por isso aqui, desculpa. Não... Eu acho que nós fomos bem pagos, as 4 filhas. Temos uma pensão militar. Cada uma, né? Cada uma de nós. Mas os filhos não têm. E Filhos não é tão alto os assim, meninos, os filhos homens, os filhos 4. homens, São 4 homens e 4 mulheres. E, assim, eu não é isso que eu quero. Não quero indenização, não quero isso. Eu quero que seja uma reparação por danos morais, pelo sofrimento que foi dado, primeiro, na família que é a minha, que eu conheço, a dor. Mas eu queria saber a verdade sobre o resto. Todos esses que foram presos em 64 em São João del Rei. Primeiro, para eu saber a verdade, né, que não está escrito em lugar nenhum. E depois, porque eles devem ter sofrido muito. Muitas mulheres não aguentaram e foram embora, deixaram os maridos sozinhos. Né? Muitas famílias foram estraçalhadas. A nossa foi estraçalhada, porque não deve ter nenhum inteiro. Todos são fragmentados, quebrados, destroçados, né? Por causa de uma consequência de uma família que nós tivemos insegura, né? Eu criar os meus irmãos, assim, ajudar a criar meus irmãos, não sabia nem para mim como que você passa para os outros. Então é isso. Outra reparação que eu nessa questão que eu acho que a gente deveria pedir por conta do corporativismo do Exército, que eu não acho que eles merecem mais do que nós, é que os hospitais militares no Brasil reservem de 10% a 15% dos seus leitos ao SUS, ao atendimento ao SUS. Porque eu acho que é uma forma de reparar a sociedade. Carmen, deixa eu te fazer uma pergunta. E, embora você tivesse descoberto a sua própria história, a partir dessa lógica, você sabia da sua história, mas você não sabia do contexto da história, da formação familiar. Há bem pouco tempo, né, como você fala, quando o Martinho da Vila falou, numa reportagem, por exemplo, eu te conheço há tantos anos, e só agora que eu soube esse lado, outro lado da sua vida. E isso é muito comum no Brasil, né? Você convive com as pessoas e sabe que são pessoas de luta, tal, e de repente você pergunta, mas onde você teve essa origem? Como é que começou? E aí a pessoa puxa e sempre tem uma história dos seus pais, dos seus antepassados, e a sua própria história, uma história bonita que, por exemplo, eu dou um exemplo público. O Néder, por exemplo, nunca contou a história da família dele, né? Ele não consegue, é uma coisa que ele não consegue nem ouvir depoimento dos outros. Mas voltando a você, por exemplo,
Você, depois que descobriu a sua própria história, foi ler esse documento, quer dizer, se a gente não tivesse instalado a Comissão da Verdade, você se motivou para vir depor aqui hoje e está sendo importantíssimo, né? Como esse mundo que você convive, que você é uma tremenda lutadora aí, batalhadora da questão da saúde, como o seu Naelson também, né? Outro dia que houve aquela homenagem pública pós-mortem, a seu Naelson apareceu todos os antecedentes dele, da resistência, e as pessoas acham que só vale os últimos dias da vida, como se não tivesse uma origem, né? Como é que as pessoas que convivem com você, quando você começou a contar essa história para esse seu ciclo, hoje é a primeira vez que você está contando em público, fala um pouquinho sobre essa convivência, que ninguém sabe de onde é, você trabalha, é militante da Movimento de Saúde, mas trabalha com banca de jornal, tem uma vida tão igual a todos os seres humanos, uma vida tão simples, tão sofrida, tão sacrificada. Como é que é esse compartilhamento? Você acha importante? Porque eu, por exemplo, valorizo muito, né? Quando a pessoa tem um antecedente e tal, e que ela puxa, ela não esconde esse antecedente, não tem receio. Como é que ficou a sua vida depois que você se descobriu? Bom, quando começou, minha filha está aqui de testemunha, a dor foi muito grande. Eu tive vários momentos de muita depressão. Quando eu comecei a escrever a história do meu pai, né, porque meu sobrinho, ele falou assim, tia, eu não sei da história do vô. Né? Eu pergunto para minha mãe fala, não sei, então, você não consegue contar para a gente? Eu falei, vou fazer melhor, eu vou escrever uma história para cada sobrinho neto, e vocês vão receber essa história. E quando eu comecei a mexer e a contar essa história. E agora ela está um pouco pior, viu, Tati? Eu não contei para você, mas está lá um monte de tranqueira junto que você vai ter que se encarregar da história. Porque eu não vou conseguir fazer. Eu vou escrever pedaços, e alguém vai ter que ligar esses pedaços, porque não vai ser fácil. Não é fácil. Porque aí você vai falando assim, como eu fui omissa. Eu não fiz nada naquela época, eu não olhei para o meu pai, eu não olhei essa dor dele. Porque só depois de muitos anos, vou fazer 58 anos, que eu reparei quanto sofrimento que foi dado para a minha família. E aí, quando eu comecei a contar a história, começaram a vir, meus irmãos choravam muito. Eu tenho um irmão que está lá em Conceição da Barra agora, que é a terra do meu pai. Onde? Conceição da Barra de Minas. Ele voltou para lá. Ele era maquinista da rede ferroviária. E ele voltou para lá e ele falava assim, Carmen, como que você aguenta falar? Como é que você fala? Como é que eu queria saber quanto que vocês sofreram, porque eu sou mais velha que ele 9 anos. Ele não lembra de muita coisa, né? Não lembra, saíram pequenos de São João del Rei. E eu vivi isso. Mas eu acho que é uma forma de sobreviver, né? Que você desliga disso. Não quero saber, não quero saber. Mas aí, com o envolvimento meu na minha comunidade, na história, e quando veio a Comissão da Verdade, que eu estava lá quando a Maria do Carmo, é Maria do Carmo, né? Que é a ministra veio fazer, eu comecei a escrever. Maria do Rosário? Não, qual ministra? A Eleonora? Não, a outra, que é dos Direitos Humanos. Maria do Rosário. Maria do Rosário. Maria do Rosário, eu escrevi até o artigo para o jornal Centro em Foco, falando sobre é preciso saber a verdade. E aí foi quando eu comecei a mexer com isso tudo e fui falando. Não é fácil falar, não é fácil escrever, não é fácil fuçar, mas mobilizou muita gente. Porque aí levantamos fotos, levantamos histórias. Lá em Conceição da Barra, foi engraçado que meu irmão, nesse ano mesmo, ele foi exigir na Câmara dos Vereadores de Conceição da Barra, que tem uma rua lá chamada João Paulo VI, sei lá. E ele falou assim, esse Papa nunca veio aqui. Como é que vocês põem nome de Papa numa rua? O meu avô que ensinou música para todos esses sargentos, soldados, e que tirou da miséria muitos jovens, não tem o nome na cidade. Aí fizeram a rua do nome do meu avô, Hilarindo Rodrigues de Aquino.
E aí é muito engraçado. Cada um de nós está batalhando de alguma forma, porque essa história tem que ser respeitada, né? E assim, o que transformou, Adriano, quando eu olhei para você um dia lá acho que era a campanha do Haddad. Você estava lá no cantinho, eu falei, Adriano, eu tenho uma história assim, assim. Eu nem sabia que era tão importante assim, que era importante. Agora é que eu estou vendo quanto que é importante. Eu peguei e falei que queria contar a história. Aí o Adriano falou, faz o seguinte, manda um e-mail para mim, me deu o e-mail dele e tudo. Não consegui fazer isso. Depois falei com o Fred falou, não, pode deixar que eu falo com o Adriano, você vai passar para ele toda a história, para ele abrir os seus e-mails, né? Aí passei para o Adriano de novo, aí a Melinha ficou me procurando, não conseguia falar comigo. E eu tinha um medo danado de hoje. Ontem foi um dia que eu chorei, da hora que eu levantei, até meus olhos estão inchados ainda, porque é muito duro. Eu fico pensando que a Melinha passou, o que você passou. Gente, é profundo demais, é uma coisa que tem que ser, a verdade tem que ser trazida à tona. Então, a mudança está nisso, assim, está em cada um dos meus irmãos, porque estão orgulhosos do pai, né? Orgulhosos da forma como a gente está se manifestando, né? Enfrentando essa verdade, assim. Enfrentando uma verdade que, para nós, a gente era considerado privilegiado. Filho de sargento, tem casa própria, tem isso, tem aquilo, um salário danado. Não, gente. O que fizeram com ele, nada pagaria. Nada. Então, é isso que eu quero mostrar para os meus netos, meus sobrinhos netos. Temos que ter orgulho desse avô e daqueles outros que subiram naquele caminhão e foram presos e foram transferidos para o Brasil inteiro, pulverizados, destruídos, né, nesse Brasil todo. Respondi, não? Muito bem. Só estou tomando um ar. Bom, cara, peraí, calma que nós estamos ao vivo. Bom, então, acho que foi importante esse documento. Como é que chama esse documento? Uma coisa que seu pai, é um documento da vida todinha do seu pai. Microfone. Pega o microfone. É folha corrida de alterações. Aqui tem tudo. Vê só a entrada dele, como é que faz essa parte. Assim, sargento, 5º Batalhão Itororó. Eu falei, Regimento de Infantaria, Batalhão Itororó. Regimento de Infantaria é Lorena. Continuação das folhas de alterações de Ângelo Miguel de Aquino, 2º sargento, folha número 2, 2º semestre, 74, período 1º de junho e 31 de dezembro. Aí, esse aqui é afastamento total do serviço, a 3 de dezembro o Batalhão de Infantaria 232 publicou ter sido concedido um período de férias regulamentares relativas ao ano de 74, de acordo com o número 17. Isso aqui já é da aposentadoria do meu pai. Só deixa eu perguntar uma coisa assim. Eu não consigo ler esse documento inteiro. Você acha, então, que aquelas meninas que impediam que vocês sentassem no banco, elas, de alguma forma, pelos pais e tal, sabiam que, de alguma forma, vocês estavam lá, digamos assim, cumprindo punição? Ou isso é uma... Não, eu acho que, naquele caso, assim, tipo da hierarquia mesmo. Da hierarquia. É a questão hierárquica. Não tem nada com a punição que seu pai estava... Não, é a questão hierárquica. Eu sou filha de tenente, você é filha de um sargento. Né? Não tinha nada... Então, não. Tem a ver com essa prepotência que eu não suporto nas pessoas, que você é melhor que eu, porque você tem uma patente melhor que a minha, maior que a minha. Então, essas coisas que eu nunca consegui trabalhar essa questão hierárquica, de autoridade, que tira você da sua verdade. Né? Então, não tem nada que ver pelo fato... Mas as pessoas sabiam lá em Lorena? Deveriam saber. Porque meu pai, depois que aconteceu isso do ônibus, meu pai foi perseguido muito tempo por causa da minha falta de educação. O coronel Molinari várias vezes chamou meu pai por indisciplina. E o colégio que você estudava era um colégio militar? Não, era colégio público. O transporte era só de casa para a escola, mas era um colégio normal. Aquele ônibus verde que passava
nos pontos mais próximos da casa da gente, e a gente era a última turma a entrar. Entendi. Mas só ia filha de... Só iam, Aí tinha oficial e suboficial. tudo. E Soldado, na sua cabo, interpretação, sargento. Porque vocês eram filhas de suboficial, Isso, vocês sofriam essa discriminação. isso. Eu conheci muita gente pagando punição em fronteira. Conheci gente lá em Fernando de Noronha. Os caras quase enlouqueciam. Porque iam lá para Noronha. Porque tem uma desculpa que se dá que quem cumpre fronteira, quem paga em fronteira, quem paga, recebe em dobro para aposentadoria. O tempo conta em dobro, né? Mas mesmo contando em dobro, não justifica, porque o cara fica numa solidão, num isolamento, que o cara enlouquece. Enlouquece. O que eu conheci uma vez eu tive que fazer um trabalho profissional, quando acabou a ditadura, eu fui mandado lá para Fernando de Noronha para estudar o potencial hídrico, porque iam abrir e deixar de ser uma ilha militar para ser uma ilha normal, com turismo e tal. E aí eu conheci, e a ilha era dividida em 2 blocos, aeronáutica e exército. E eu trabalhei lá muito tempo, né? Porque os americanos na Segunda Guerra fizeram um sistema de captação de água de chuva e estava todo estragado. E eu fui lá fazer esse trabalho de avaliação. E eu conheci muita gente punida, pagando punição de fronteira. E como o dia lá não tem noite, em Campos do Jordão, quer dizer, o dia chega a durar 23 horas, né? É 17 horas, 17 a 19 horas. Tal a insolação que tem lá. Então tinha muita gente muito prejudicada. Então, naquela época, o único lugar que tinha álcool lá em Fernando de Noronha era no hospital. Então o pessoal do hospital tomava um cuidado enorme, porque todo o álcool que chegava para o hospital sumia. Tanta necessidade que o pessoal tinha. Ou senão eles tinham pequenas destilarias caseiras, assim, para fazer álcool aguardente a partir de fruta estragada. Então E realmente você tem razão. O cara que vai para a fronteira, paga a pena, ele sofre como um cachorro. Sofre. Tá bom. Marinha, você queria... Me ajuda a fazer, mas tem mais alguma coisa? Você gostaria de falar um pouquinho mais? Agora que você deu uma respirada, você gostaria de falar um pouco mais? Então, eu acho assim... Porque é interessante esse processo de autodescoberta. Tem até uma ciência, né, que estuda isso, que a gente começa a procurar as raízes familiares, descobrir. Isso é uma ciência, não, uma técnica. E eu achei legal você fazer esse caminho de volta. Né? Será que a sua menina gostaria de falar alguma coisa? Quer falar? Eu acho que... Quer falar? Não, então fala no microfone. Só fala seu nominho. Tá. E aí você fala um pouquinho à vontade. Pode falar, para efeito de gravação. Meu nome é Tatiana, de Aquino Mascarenhas. E eu acho que desde muito nova eu escuto as histórias da minha mãe e eu tenho muita curiosidade. Eu espero um dia poder reconstruir essa história da família, juntar os pedacinhos que para ela são tão difíceis. Acho que todos nós, de alguma forma, carregamos essa dor dessa história, porque a gente vê o sofrimento. Eu assisti, de alguma forma, o sofrimento da minha avó, eu assisto o sofrimento da minha mãe, e eu acho que, já que a minha dor é um pouco menor que a deles, eu espero um dia poder reconstruir isso. Você conheceu sua avó? Eu conheci, ela morreu, eu tinha 5 anos, né, mãe? Ela morreu lá em Lorena ou morreu aqui em São Paulo? Os dois morreram em Lorena. O meu avô, acho que morreu, eu devia ter uns 4, e a minha avó eu tinha uns 5, 6. Era muito novinha, mas até por causa dessa história das tentativas de suicídio, eu tenho muito viva a lembrança desse período. Então, é difícil esquecer. Assim, mesmo eu que não vivi esse período, a gente não esquece algumas coisas. Então, é uma história que fica marcada na gente, né? É a história da minha família. Então, eu, como a minha mãe, eu acho importante que isso seja descoberto. Acho que todo mundo tem que saber, a gente tem que saber, as famílias têm que saber. É uma história que não pode ser destruída. A gente tem que entender, tanto para o lado pessoal da gente, para a gente reconstruir, como história de ser humano, como a história do país. Isso tem que ser arquivado, tem que ter documentos sobre isso. É muito, muito triste a gente não ter isso escrito. Acho que até para você lembrar
os fatos fica difícil, né? Porque junta com a memória vivida e fica embaralhado e a gente não tem onde buscar essas fontes, é muito complicado. Então, a gente tem que refazer essa história aí. É isso. Quanto tempo você conhece a Melinha? Não sei. Muito tempo, mas você sabe que ela dedicou a vida a isso. Você nunca tinha contado isso para ela? Não, então Não foi... adianta. Não. Então, foi quando a Maria do Rosário esteve aqui com a questão da Comissão da Verdade, que eu fiz o artigo para o jornal sobre meu pai e da vergonha que ele sentia de ter... O jornal Centro em Foco. Eu escrevo para esse jornal sobre saúde, né? E saúde do SUS. E aí eu falei sobre a história do meu pai e as consequências dessas coisas, né, na vida da gente. Isso quando? Tem uns 3 anos que eu escrevi. Aí, eu lembro com você que eu tive... Falei, vou procurar o Adriano Diogo. Aí falei com você. Mas eu acho que um pouco de covardia, não querendo fuçar muito. Aí fui me esquivando até a hora que eu peguei firme, aí a Melinha me ligou, a gente conversou, e eu enrolei bastante também, né, Melinha? Eu enrolei bastante, porque assim, você tem que... É uma história que não é uma coisa clara, assim. Assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu posso perguntar para um tio? Não tenho. Nós não vivemos com os tios, não vivemos com avós, não vivemos... Minha mãe e meu pai morreu a história. Só ficou esses pedacinhos comigo. E você nunca mais voltou para São João del Rei? Volto. E você acha essa turma lá? Você acha? Não. Assim, os primos do meu pai estão dizendo que tem histórias. E eles vão começar a procurar as coisas que eles têm. Fazer o levantamento que eu fiz, eles vão fazer também. Mas aí, até então, a gente precisa de ajuda de alguma forma. Dentro do Exército tem que ter um levantamento dentro do São João del Rei, do quartel de São João del Rei, do que aconteceu. Né? Eu lembro que nós estudamos numa escola chamada Maria Tereza, lá em São João del Rei. Eu tinha 6, 7 anos. No período que antecedeu o golpe militar, o quartel começou a atuar ali, naquela escola. Fechou a escola e o Exército estava ali dentro. Umas coisas assim que a gente... Por quê? Por que São João del Rei? Por que foi tão sério lá? Né? Eu queria saber isso também. Coisa que a gente não acha se você for pesquisar. É uma linha aqui, outra ali. Eu, por exemplo, peguei a história de Conceição da Barra de Minas. Engraçado que Conceição da Barra de Minas foi fundada por taubatianos. Gente, São João del Rei também era de gente de tal. Tancredo era. E aí, assim, nessa história que eu recebi lá, de Conceição da Barra, que meu irmão foi morar lá agora, eles mandaram para mim, que tem na Casa da Cultura lá, essa história de como foi fundado, como é que eram os jovens dali e tudo. Aí meu avô é citado como o grande músico que ensinou para esses jovens. Aí que eu fiquei sabendo, não sabia. Que você descobre que o seu avô tirou da miséria e da pobreza e vários jovens com a música, que foram para São João del Rei. E aí são pedaços que a gente não consegue saber quem que pode contar isso para mim. Não sei quem pode contar isso para mim. Então, eu fiz um levantamento, o que eu trouxe aqui hoje é o que eu consegui entender. Mas eu acho que tem coisas muito profundas que aconteceu, que tem que ser investigado, deveria ser investigado. E a partir da época que você tomou conhecimento, né, da história política do Brasil, da história militar do Brasil, você começou também a se aprofundar, ver outros casos, outros assuntos, Sim. Documentários. Você começou você é uma pessoa que lê muito, né? Muito. Tem acesso fácil. Fácil. Você tranquilo. Começou a ver revistas, jornais. Assim, material sobre esse assunto. na minha casa, é muito engraçado. Na minha casa a gente discutia muito política. Era muito interessante, que minha mãe era uma mulher muito politizada. Meu pai tinha medo. E ele falava assim: as paredes têm ouvidos. Não pode falar qualquer coisa.
E a gente falava, que parei de ter ouvido, o soldado está lá fora protegendo a gente. Eu não sabia. Tinha um soldado no lado de fora, que a gente morava na Vila Militar, lá em Cuiabá, né? O soldado está lá fora, mas aí as paredes têm ouvido. Vocês não moravam na cidade, moravam dentro da Vila Militar? Morava na Vila Militar, na cidade de Cuiabá. Né? Na Vila Militar, em São João do Rio, morava... Não, morava na cidade. Na cidade. Tinha vila. Em Cuiabá, você já estava em Vila Militar? Vila Militar. Meu Deus. Era Vila Militar. Dava costa para o quartel. A gente passava domingo no quartel com os índios, que eles iam para lá, eles eram, diz que, doutrinados, né? Então, eles ficavam lá fazendo as arco e flecha deles, e a gente brincava no domingo muito tempo, almoçava por lá. E então, assim, a gente não... Eu tenho o entendimento de tudo isso. Sempre tive, mas eu nunca levei para o que é a minha família. O que aconteceu com a minha família? Até então, eu achei que era natural meu pai ter sido preso, ter sido mandado embora, mas eu não entendia por que... Por que, sargento? Por que não aconteceu mesmo com os tenentes? Né? E por que falam tanto de generais e isso e aquilo? Por que os sargentos sofreram tanto? Aí a gente vai olhando, lê essa folha aqui, essa 20ª aqui, para mim foi assim, clareou algumas coisas. Depois, os documentos que eu fui pegando, algumas coisas em Cuiabá, algumas coisas em São João del Rei, algumas coisas em Conceição da Barra, quando eu vou para lá. E aí você vai fazendo alguns resgates. Mas não tem gente tão mais velha que possa me dizer o que aconteceu. Assim, da turma do meu pai, que possa me dizer, olha, aconteceu isso. Né? Porque eu estou contando... Quando a Melinha falou sobre isso, que fica meio confuso, que a gente nunca sabe... É essa a verdade? Foi no dia 31? Né? Aconteceu assim? Eu não posso afirmar com toda certeza. Né? Melinha, seria interessante se a gente pudesse gravar a Carmen fazendo um testemunhal na primeira pessoa, falando do pai dela. Entendeu? Fazer um texto. E ela falava como se fosse o pai. Não tem problema que Fernanda Montenegro uma vez fez essa experiência. Falando, mesmo uma mulher falando de um homem. Podia ver, né, que é muito bonito, muito forte o depoimento. Ela faz com muita força, né, o pai. É. Ou falando naturalmente, como filha, né, para não ficar uma coisa muito chocante. Então, o que a gente queria ver? Se a gente podia fazer um texto, que você pudesse gravar para a televisão, um vídeo. Aí a gente mostra outras experiências, que você contasse a sua história familiar em 10 minutos. Você faz um texto, a gente ajuda a dar umas amarrações, aí você grava para a gente ter isso como memória. Agora, eu queria falar da consequência de tudo isso para a minha vida pessoal. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito indignada. Muito indignada. Mesmo não entendendo tudo isso, nem sabia que estava acontecendo uma ditadura. Né? A cidade de Lorena é uma cidade militar. Então, as coisas não chegam. E eu tive o prazer de ter vários professores de educação cívica, né, social e... Como é? Moral e cívica, que eram bons demais. Eles falavam a verdade para a gente, assim, que estava acontecendo, sabe? E para mim era sempre muito emocionante escutar coisas que a gente nem adivinhava, né? Mesmo que minha mãe conversasse com a gente na hora do almoço, na mesa, e que ela também era sempre muito indignada. Então, essa indignação sempre me fez uma pessoa de luta. Eu vou para cima em tudo que eu acho que vai contra os direitos humanos, né? Aquele que não tem moradia, aquele que não tem emprego, aquele que não tem teto, né? No teto não tem nada seu. As pessoas em situação de rua me incomodam muito, né? Então, eu sempre vou para esses lados. Né? Muita gente não entende. Carmen, como que você defende isso? Eu defendo, eu tenho que defender, porque assim, eu me sinto como eles. Né? Eu posso ter algumas coisas, mas eu me sinto como eles. Nós fomos abandonados, nós fomos deixados de lado, assim, excluídos mesmo. E aí eu me tornei assim, sempre na luta.
Então, por exemplo, eu nunca fiz... Eu planto árvores, mas eu fiz um jardim. E esse jardim, quando nós fizemos, eu estava no ginásio, um professor, eu lembro que ele falou, o nosso jardim está muito ruinzinho, a gente precisava cuidar e tudo, então vamos fazer um baile. Fizemos uma comissão, vamos fazer um baile. Eu fui lá no Coronel, que era o salão lá em Lorena. Eu devia ter uns 16, 17 anos. Aí eu quero que ceda o salão militar para a gente fazer um baile. Aí eles, para que esse baile? Porque vamos arrecadar fundos para a gente fazer o jardim da escola. Aí, não sei quem estava comigo. Aí ele pegou e falou assim, tá bom, você dá, eu falei, quanto vai custar? Não vai custar nada. Vocês dão umas latas de cera para encerar o salão depois que acabar o baile. Tá bom. Aí a gente já separou o dinheiro, porque a gente fez a festa, tinha que cobrar, né? Vendemos ingresso e tudo. Fizemos 2 bailes desses. Arrecadamos o dinheiro para a lata de cera, as latas de cera para encerar o salão, e fizemos um jardim lindo na minha escola. Várias árvores no fundo e o jardim de frente. Plantamos muita árvore. E até hoje eu planto árvore, né, Amelinha? A rocha toda plantada, Rua Marques Leão, Rua Cardeal Leme, sempre plantando árvore né? Aí eu não quis escrever um livro, eu quis fazer uma biblioteca. Aí fui atrás da biblioteca para implantar lá na nossa região e lutei, ganhei o acervo. Ganhei o acervo, não tinha para onde pôr, porque eu não conseguia o espaço para colocar essa biblioteca, né, Tati? Ficaram os livros guardados comigo anos e anos, aí eu doei para a Quiropita, que até hoje não colocou a biblioteca. Mas eu já falei para o padre, ó, está errado isso aí, vocês alimentam a miséria e a ignorância. E depois reclama que tem lixo na rua, reclama que não tem, que tem uso de droga, mas cadê a biblioteca? Eu falei para o padre, assim, lá na hora que ele estava rezando a missa dele lá, que eu cheguei e falei, padre, e aí, sai ou não sai essa biblioteca? Está lá. Tudo empilhado, se já não venderam. Então, é assim, eu sou uma pessoa totalmente indignada, uma pessoa difícil de obedecer ordens, não tenho facilidade para obedecer ordem, e cada vez fico pior. Eu não melhoro nada. Deu certo o baile lá? O baile foi ótimo, nossa, e teve elogios. O baile foi maravilhoso. Eu não tinha voz, né? Porque fiquei sem voz, tanto que eu trabalhei. Lorena era Vila Militar também? Lorena tinha vila militar, mas ela era uma vila militar dentro do quartel, que era só para os tenentes para cima. Sargento, não. A gente tinha casa própria lá em Lorena, meu pai comprou. A gente morava num bairro chamado Cabelinha. Como? Cabelinha. Cabelinha. É. Moramos até eu casar, em 85. Você casou lá em Lorena? Meu marido é... Não, ela é daqui, da Rua Rocha. Ela é produto interno. Sim. Bela Vista. Na Bela Vista, ela é bexiguenta. Bexiguenta. Agora, me diga uma coisa, Carmen. Quando vai ser a nossa audiência sobre os militares? Vai ter uma audiência? Vai ser em novembro, né? Hã? Vai ser em novembro. Novembro. Vai ter... Mas é mais polícia, é mais força pública e guarda civil, né? Ou pega militares também do exército? São os perseguidos, né? Perseguidos. Vai ter uma geral, né? É. Vai ter uma específica, aí você volta com a gente. Carmen, muito obrigado, muito obrigado. Tem um senhor aqui nessa sala que serviu lá em Jundiaí. Ele até trouxe, e é sobrinho, neto do Jânio Quadros. Ele trouxe até uma pessoa que escreve sobre Jânio Quadros tudo. E é uma pessoa muito querida, muito amiga da gente. Então, ele quer trazer uma contribuição, trazendo a origem do golpe, né? O Jânio assumindo a presidência, a deposição, e aí o resto da história. Ele nos ajuda muito aqui. E agradeço a presença dele. Então, Carmen, vamos lá, com as suas considerações finais. Queria que passasse. Tem mais um? Não, eu queria que passasse. De novo? Passaremos quantas vezes? Só precisa... Olha,
eu estou satisfeita de estar aqui hoje, né? Porque, assim, além de eu trazer alguma coisinha que estava na sombra e pedir pela limpeza, limpar o nome do meu pai, desse dano que ele foi feito a ele, que sempre mexeu muito com ele, e também dos seus companheiros naquela época, que devem ter sofrido muitos, porque muitos sumiram, né? A gente não soube mais deles. Você não tem a lista dos sargentos que Não foram tenho, punidos? não tenho. Isso aí é uma lição de casa que você podia fazer. Poderia fazer, né? Tá, eu vou pedir para o meu irmão ir no quartel lá e tentar fazer o levantamento desses sargentos todos. E então, assim, tirar essa mácula, né, essa coisa triste que ficou na vida deles. Porque só é capaz de sentir vergonha de uma coisa dessa alguém que é muito, muito correto, né? Tem gente que não, isso aqui não é nada. Para o meu pai foi uma coisa muito triste, e para os amigos dele também. Então, estar aqui hoje, para mim, foi muito difícil, Adriano. Muito difícil. Foi avançar e regredir, avançar e regredir. E foram 2 meses, assim, desde que eu vim, 1 mês e meio, de muito sofrimento, de muita dificuldade. Mas, graças a Deus, eu consegui. Eu agradeço você demais, demais. Você, Melinha, essa é uma grande companheira, né, que a gente tem que admirar muito o tempo todo. E a todos que estão aqui comigo, carregaram esse pezinho aí comigo. Obrigada. Muito bom. Só queria te dar uma explicação, uma justificativa. Quando você mandou o primeiro e-mail, mostrando, não foi desatenção nem minha, nem da Melinha. É que nós tínhamos um enquadramento que nós estávamos vendo como é que... Primeiro que a gente trata aqui de São Paulo, mas lógico que nós queríamos te ouvir. Aí nós estávamos que essa audiência sobre os militares punidos era para ter ocorrido já há muito tempo. E aí, como vai fazer junto com a Nacional, é uma dificuldade enorme. Então, embora eu e a Melinha já tivéssemos conversado, lido, e por lógico nós temos essa afinidade grande com você, nós estávamos procurando a data, porque a gente achava que teria que ser incluída na audiência, que vai ter uma audiência grande sobre os militares de São Paulo que foram punidos. E depende de um monte de associações de sargento, entendeu? Então, não foi desatenção. Eu queria deixar bem claro que a gente ficou, primeiro, e sentimos a importância, né, de uma pessoa como você vir depor, ter uma história tão próxima, uma pessoa tão próxima que a gente não sabia nada. Mas aqui tem assim, uma ordem de audiência, tem tanta audiência para fazer, a gente estava tentando ver em que grupo que a gente queria enquadrar no grupo dos militares presos e mortos, desaparecidos, e disso seus familiares, entendeu? Então, quero deixar claro que não foi nenhuma desatenção, foi um problema de como a gente ia fazer com os outros companheiros, a gente queria fazer junto. Mas foi bom que você veio antes, até a gente se prepara melhor, e o dia que tiver essa grande audiência, você vem para depor. Mas o maior, além desse depoimento, a coisa mais legal que a gente podia te oferecer é se você pudesse gravar um depoimento de 10 minutos, você vai fazendo um texto sobre a vida do seu pai, da sua família, contar essa história, que é muito bonita, tá bom? E falta alguma coisa para falar? Acho que podemos ir. Vai passar o vídeo de novo, isso. Agora não tem ninguém lá para apagar a luz, então vai ficar Vai só um pouco, não vai dar tanto contraste. Vamos lá. Aí você vai falando, Carmen. Meu pai, Ângelo Miguel de Aquino, na bicicleta dele. Meu pai, Ângelo Miguel de Aquino, com a sua bicicleta, que ele andava em São João del Rei o tempo todo. Aí ele tocando em baile de carnaval em São João. Todos eles foram presos. Meu pai tocava com a alma, porque ele fechava os olhos. Aqui é o baile de carnaval. Deve ter sido em 53 isso, antes de eu nascer.
Aí a banda do quartel lá de São João del Rei. Vamos fazer A direito. banda. Espera um pouquinho, vamos interromper, já que vai falar. Tarcísio, faz um favor. Vai no andar de cima, é que eles fecham a porta lá, né? Está aberta? Tarcísio, faz um favor. Sobe no andar de cima, tem que subir um andar. Vai lá na casinha e apaga a luz. Lá na... Isso aqui vai ser salvo, esse vídeo, né, Viviane? Não, a gente não pode salvar no pendrive? Salva. Salvar pode. Vou pedir para o Danilo descer. Pede para o Danilo trazer um pendrive aqui para a gente salvar um vídeo no Dom Pedro. Começa tudo? Posso falar? Meu pai, Ângelo Miguel de Aquino, servia em São João del Rei, ainda era cabo. Aqui ele tocando nos bailes de carnaval. A data que aparece, não sei se é 58 ou 53, que é a data que está ali do lado com a letra dele. Esse também pode... Esses dois também foram presos junto com ele, que eu não me lembro o nome. Pode passar. Aí o baile de carnaval, as marchinhas. Pode passar. Aí a banda, do lado da Regimento de Tiradentes, as bandas lá são muito famosas. Fazem apresentação no Teatro Municipal lá e tocam muito bem. Meu pai era pistonista. Pode passar. A banda. Em São João del... Tudo isso aí é em São João del Rei. Pode passar. Aí deve ser na frente de alguma igreja. Meu pai era muito católico, deixou de ser muito fervoroso depois que o bispo dedou. Aí. Como é que é? Ele sempre foi muito católico, muito fervoroso, mas ele passou a fé dele balançou muito na hora que eles descobriram que muitos companheiros deles sumiram depois de terem se confessado com esse bispo, né? Os que não sabiam de nada foram liberados, né? Foram mandados para a fronteira. Mas muitos não foram para lugar, ninguém sabe o que aconteceu. Foram para Ilha Grande e tudo, mas foi a denúncia desse bispo. Eles confessaram em confessionário e esse bispo entregou no exército aqueles que tinham alguma coisa com a revolução, com o golpe. Você ainda chama de revolução, né? Não é revolução, o golpe. E você lembra o nome desse bispo? Não lembro. Não, ele era de Juiz de Fora nessa Mas época. Você pode fazer uma pesquisinha. Pode, né? também, né? Isso aí tem que... Tá bom, vamos tentar. E dos superiores também do pai. Os que deram essa... Aí tem o nome de um dos superiores dele. Aí meu pai, lá em São João del Rei também. Não, pode ir, meu pai. Isso aí qual era? O teu pai O segundo. Segundo, de paletó. De paletó, Jaquetão. Aí a banda saía lá na rua principal, lá acho que é Juscelino Kubitschek, Avenida Getúlio Vargas. Pode passar. Aqui em frente da igreja, São Francisco, lá em São João, acho que é São Francisco. Não vou lembrar. É uma das igrejas de São João. Aí também deve ter sido dentro do quartel. Eles saíam muito fora para fazer apresentação. Esse é um primo do meu pai, esse aqui. Ele chegou a tenente, Erci. Serviu em Belo Horizonte. Meu pai o primeiro ali, o segundo, o Erci. Foi primo do meu pai, que também aprendeu música com meu tio. Já morreu. Pode passar. Aí meu pai passeando nas ruas lá de bicicleta. Meu pai nunca teve carro. Sempre gostou de uma bicicleta. Aí pode passar. Aí meu pai, isso aí deve ter sido lá em Conceição da Barra, de Minas. Ele está civil, pode passar. Aí meu pai e minha mãe, eles iam muito em baile, viu, Adriano? Eles iam para baile, chegava de manhã, a gente acordava com sempre um bombom, sonho de valsa, debaixo do travesseiro, porque eles, depois que acabava o baile, cada filho ganhava um bombom
A gente já sabia que no outro dia ia ter um bombom debaixo do travesseiro. Minha mãe chama Edna, chamava-se Edna. Pode passar. Aí, todos esses aí foram presos. Um desses aqui serviu na guerra, foi para a guerra. O Alvacir. Na Segunda Guerra? É a Segunda Guerra. O Alvacir, o segundo aqui de Costa. É primo do meu pai também. Ele está numa placa que eu vou mostrar depois. Aí pode passar. Dizem que ele jogava futebol. Se for perna de pau igual meus irmãos, não devia jogar muito bem, não. Pode passar. Pode passar. Aí é minha família. Então, meu irmão Carlos, Miguel, eu, meu vestido era vermelho, minha mãe Edna, meu irmão Beto, que nasceu em Cuiabá, ele foi fabricado em Minas, mas ele nasceu em 65 lá em Cuiabá. Meu pai, a Cleusa, a Ana, a Mara e o Raimundo, que agora mora lá em Conceição da Barra de Minas. Casou com uma moça lá e está morando lá há uns 4 anos. Pode passar. Aí meu pai, minha mãe, o Beto e a Mara, essa senhora, não sei quem é, no Clube Militar de Lorena. Pode passar. Meu pai e minha mãe, quando eles fizeram 25 anos de casado. Minha mãe casou com 16 anos, meu pai tinha 26, ele era cabo. Aí ele já era aposentado. Minha mãe tinha o cabelo branco assim, mas ela não tinha 50 anos. Não tinha nem 40 e pouco. Ela teve sempre o cabelo branquinho. Pode passar. Essa é a entrada de Conceição da Barra. Conceição da Barra de Minas é uma cidade que está na estrada de Minas, que é uma região turística, né? E todas as entradas das cidades de Minas que são famosas, que têm toda uma história, tem esse portal, né? E eu fiz questão de tirar, porque é uma marca ali, quando a gente entra na cidade. Pode passar. Aqui é a Estrada de Minas, que aparece no mapa, lá, mapa da Estrada Real. É onde tem todos os lugares que tem o turismo. Pode passar. Esse monumento aqui fica no centro da cidade de Conceição da Barra de Minas, e aí estão todos os militares que serviram na FAB, né? Força Aérea Expedicionária, FEB. E, entre eles, 2 primos do meu pai. Estão aí nessa placa. Pode passar. Aqui. João Satil das Mercês Filho e Alvacir Trindade. O Alvacir teve... então, os 2 estiveram na Segunda Guerra. O João Satil, engraçado, que eu estava no Facebook, eu encontrei uma prima minha que mora em Santos. E aí, outro dia, eu falei para ela, tem o nome de um João Satil das Mercês Filho numa placa comemorativa lá em Conceição da Barra. Aí ela mandou para mim, Carmen, é meu pai, e eu não conheço nada da história dele. Quando ele morreu, ela tinha 6 anos. É uma que nós vamos começar a resgatar. Para ela vai ser muito importante a história do meu pai, para ela levantar a história do pai dela. Pode passar. Essa casa que meu pai nasceu. É a casa que ele vivia, até casar com a minha mãe. Eu voltei várias vezes, só que não era feia assim, não, gente. Ela era linda. Ela tinha janelas de madeira, tipo colonial, a porta era de madeira colonial, o teto ficou. E aqui era tudo grama. Tinha esse degrau, a gente abria aquelas portas enormes, que a gente abria com uma cordinha, né? Uma casa muito grande, que eu lembro muito da minha infância. Aí eu tirei essa foto aí, porque hoje funciona a PAI, nesse lugar. E dá tempo de eu contar uma historinha? Quando eu vi essa casa desse jeito, eu fiquei indignada. Eu voltei em São João del Rei uns 3 anos atrás, 4. E aí, lá em Conceição da Barra, quando eu cheguei, eu vi a casa, eu falei, o que fizeram com a casa do meu avô? Que coisa mais feia! Como é que tiraram portas e janelas de madeira maciça e puseram essa porcaria de alumínio? Gente, que coisa horrível! Eu queria saber quem foi o desgraçado que fez isso, falando sozinha. E minha irmã me escutando, meu irmão escutando. A gente estava sentado aqui, mais olhando. Aí eu fui falando, falei, eu queria conhecer essa pessoa que fez essa porcaria. Onde já se viu fazer isso com a casa do meu avô? Se eu pudesse abrir essa porta, entrar lá, para ver o que tem lá dentro. E fiquei indignada. Isso em Conceição da Barra. No outro dia seguinte, a gente foi para São João del Rei, dormimos,
tomamos café da manhã e saímos para passear. Eu, minha irmã, meu irmão e o meu cunhado. Paramos o carro em frente de uma igreja das Mercês, que é uma igreja que fica lá no alto. O meu cunhado parou o carro e eu desci. Aí eu falei, eu vou lá na igreja. Aí minha irmã falou assim, Carmen, você vai subir todos esses degraus, todos lá. Chega lá, a igreja está fechada. Eu falei, você já viu a igreja fechada? Não, deve estar fechada, Carmen. Pergunta para aquele senhor que vem vindo ali. Aí vinha vindo um senhorzinho, era um domingo de manhã, a rua vazia, só tinha aquele senhorzinho. Aí eu falei, moço, a igreja está aberta? Ele falou, não, senhora, está fechado. A igreja aqui são muito assaltadas, né? Então, elas ficam fechadas. Eu falei, que absurdo, né? Vocês não são daqui? Eu falei, não, a gente é de São Paulo. Aí minha irmã, que São Paulo? A gente é daqui, nascemos aqui, sim. Aí ele falou assim, vocês são daqui? Eu falei, nós somos daqui. Quem que é seu pai? Não deve conhecer meu pai. Meu pai foi preso na Revolução de 64, fomos embora de lá, mas meu avô era de Conceição da Barra. Eu sou de Conceição da Barra. Você viu? Eu comprei a casa do seu avô. Eu falei, comprou a casa do meu avô? Eu comprei. O seu avô estava com uma situação financeira muito ruim, e aí ele não tinha dinheiro para ir embora, ele queria ir embora para São João del Rei para ficar mais perto dos médicos e tudo. Então, eu peguei e comprei dele para ajudar ele. Aí eu tive que reformar a casa, porque todas as janelas, e eu não perguntei mais nada, as perguntas eu tinha feito um dia antes, 24 horas antes. E ele respondeu tudo para mim. Ele falou assim, eu tirei todas as janelas e todas as portas, porque elas estavam com cupim. E por que você não abriu a porta e não entrou? A minha filha mora lá. Eu não falei mais 24 horas depois, todas as perguntas que eu fiz lá em Conceição da Barra foram respondidas lá em São João del Rei. Então, acho que o mundo é bem pequenininho e a gente vai saber lá o que aconteceu, que o cara respondeu todas as minhas questões. Ô, Carmen, você tem que ir lá para Minas Gerais ensinar aqueles caras a fazer comissão da verdade. Então, é isso. A casa ficou assim, vamos passar. Essa igreja eu ficava muito lá na porta da igreja, porque eu voltei anos e anos para lá. Mesmo depois que a gente voltou de Cuiabá, em Lorena, todo ano eu ia para a Conceição da Barra para passar a Semana Santa com a minha avó. Passa. Volta um pouquinho. Ali atrás é a rua, que era João Paulo VI, e agora é a rua Hilarino Rodrigues de Aquino. Só isso. Obrigada. Parabéns. Carmen, posso te pedir uma coisa? Você vai falar para o Néder contar a história da família dele, ou arrumar alguém da família dele que conta a história? O pai dele. Tem coragem, rapaz. Não, o Néder chora muito, né? Quando ele... Não fala no microfone. Tá bom. Foi maravilhosa a sua exposição, muito legal. E se você quiser nos ajudar aqui em São Paulo, aqui na comissão, ajudar a pegar esse capítulo dos militares de São Paulo, paulistas, ou que por aqui passaram, não militares necessariamente das Forças Armadas, mas da Força Pública, da Guarda Civil, o Tenente Paz da Associação dos Cabos Soldados é uma das pessoas que mais nos ajuda, né? Nós acho que vai vir o Pedro Lobo, nesse dia vai ser uma sessão muito forte. Então, eu queria que você se organizasse para isso. Tá bom. Bom, quero agradecer, né, a presença de todos e todas, dessa história tão bonita. E você, além da história, porque às vezes a história é bonita, mas a pessoa não sabe contar, não sabe transmitir. A gente já fez coisas assim de gente tão, assim, até mortos, desaparecidos, mas as pessoas que vêm aqui não sabem nem reproduzir a grandeza do personagem. E acho que esse trabalho de pesquisa, com todas as dificuldades que você fez, muito, muito bonito, muito bem, parabéns. Por isso que você é uma pessoa tão importante e dá uma contribuição, né? Então, acho que foi uma sessão que, para todos nós também estamos aprendendo a fazer essa metodologia desse lado, que para nós é um lado desconhecido, né? Queríamos que você realmente aprofundasse
quem era o pessoal do comando lá na época das autoridades militares, pegar essa história desse bispo aí, e como é que era a hierarquia da Igreja Católica, isso aí nos ajudaria bastante, e principalmente quais foram os sargentos que foram punidos nesse lote. Só queria perguntar, você veio assistir aquela exposição da Daniela Arbex, aquela menina que falou sobre os manicômios de Minas Gerais, no período da ditadura? Ah, você não viu. Tá bom. De Barbacena. É. Eu estou com um papel dentro da minha bolsa. Pois eu vou te dar um livro daquele de presente. Tá bom. Pessoal, Melinha quer falar alguma coisa? Nada? Tudo bem? Podemos encerrar? Então, agradecendo a presença de todos, de todas, agradecendo o pessoal da TV Assembleia, o pessoal da audiofonia, o pessoal da casa, Douglas Mansur, muito, muito obrigado. A sessão está encerrada. Obrigada. Bonito. Ganhamos um dia hoje. É do Dana, acho que é isso. Secretaria do Saúde. Ah, bom. Não, aquela história do Rio. Eu não comi aquela hora que o Adriano Tinha havido alguma... Porque está